a esse momento chama os problemas de gênero e os novos desafios para famílias, igrejas e escolas. Tem muitas formas de colocar isso, por exemplo, chamando de ideologia de gênero ou identidade de gênero, que na própria maneira de colocar o nome, a gente já também carrega as nossas abordagens em lidar. Quando a gente chama de ideologia, a gente está dando um viés político, eu vou explicar por que se torna uma ideologia. Quando a gente fala de identidade, de gênero, a gente também tem um viés para compreender. Eu coloquei problemas de gênero porque também faz referência a um livro de uma filósofa norte-americana, que eu vou citar aqui, que foi a grande pedra fundamental dessa discussão, que é a Judith Butler. Mas eu queria começar com uma notícia, que é do ano passado, mas faz referência a desdobramentos mais contemporâneos, que é essa reportagem da BBC Brasil, falando sobre Pablo Vittar, cantor brasileiro, que quer mirar no público adolescente em 2018, ou seja, foi uma reportagem de janeiro de 2018, falando sobre a preparação das novas canções do Pablo Vittar, e eles tinham um público específico, os adolescentes. Isso me chamou muita atenção trabalhando na escola. Olha o que diz um trecho da reportagem. Não temos medo de ataques. Nessa sociedade em que vivemos, não tem como fugir disso. O conservadorismo está crescendo e as pessoas com as redes sociais acabam ampliando essa voz, esse discurso conservador. Mas antes de tudo, a Pablo e nós pensamos muito nos fãs. Tem garotos que estão crescendo e começando a entender a identidade de gênero e se espelhando na Pablo. Então a mensagem que queremos passar para eles é: podemos ser o que quisermos, diz o empresário do Pablo. Então veja como que uma produção cultural, de cultura pop, bastante não só inteirada do assunto, mas também com um viés muito específico. Nós temos uma mensagem que nós queremos passar, que é: nós podemos ser o que nós quisermos nas nossas músicas. E não se enganem, mesmo que os nossos filhos tenham crescido na igreja e vão aos cultos conosco todo fim de semana, todos conhecem Pablo Vittar, todos sabem cantar algumas canções. Pablo Vittar aparece muitas vezes. Eu estava sentado esse fim de semana passado com um pastor canadense, ele me perguntou quem era o cantor ou a cantora mais famosa no Brasil. Eu falei: é melhor eu não te dar essa resposta, porque você vai ficar aterrorizado. Eu tinha o Pablo em mente, porque é alguém que tem muita visibilidade no nosso país. E a reportagem continua dizendo: Pablo nasceu Pablo Rodrigues da Silva, em São Luís do Maranhão, e muitas vezes usa o pronome masculino quando fala de si mesma, apesar de ser uma drag mulher, ou seja, um homem que se veste de mulher. E diz que as pessoas podem chamá-la de ele ou ela como queiram, conquanto que seja com respeito. Diz ela que é gay e se define como sendo de gênero fluido. Então são coisas diferentes aqui. Eu vou explicar. A drag, gay e gênero fluido, se identificando tanto com masculino quanto feminino. O fato de ser drag, diz Pablo, atenção nessa parte, não é o que faz se tornar um sucesso. Minha carreira se sobressai a isso, e é porque a minha música é boa. E quando é boa, meu amor, todo mundo gosta. Então, bem-vindo à era das questões de gênero, sexo e sexualidade. São coisas distintas. Eu vou explicar, apesar de eu ter colocado o nome da palestra de problemas de gênero, eu vou falar sobre, vou tangenciar pelo menos os três: gênero, sexo e sexualidade. O que a gente, para fazer uma classificação assim bem simples. Gênero, quando a gente fala de gênero, é a parte rosa aí, tem a ver com a maneira como a pessoa se enxerga, identificando-se com um gênero ou não, masculino ou feminino, ou um gênero fluido, como diz, por exemplo, Pablo Vittar. Por isso que ele se chama às vezes de a Pablo ou Pablo. Agora, orientação sexual ou sexo diz respeito, sexo biológico diz respeito ao nosso corpo. Ou seja, ser homem, ter a genitália masculina ou a feminina. E a orientação sexual é o que a gente faz com o nosso corpo, com o nosso gênero. Então são coisas diferentes. Apesar da gente não concordar muito com a possibilidade de tão grande variação, eu estou apresentando esses conceitos para vocês entenderem o jogo que a gente está jogando aqui. Ou seja, a forma como uma notícia é viabilizada, um estudo acadêmico é publicado. Quando fala de gênero, é diferente de sexo, que é diferente de orientação sexual.
Como Pablo Vittar, por exemplo, que ele é um homem, ou seja, ele não fez nenhum tipo de cirurgia, então o sexo dele é masculino, mas ele é uma drag, ou seja, ele se veste como mulher, ou crossdresser, que é um nome bonito para travesti, e a identidade de gênero dele é fluida, ele se entende tanto como homem quanto como mulher. São coisas diferentes. E isso é para complexificar mesmo. É para tornar as questões muito mais amplas e problematizar uma série de coisas. Veja, por exemplo, o editorial da revista Cult, de 2005, novembro de 2005. A revista Cult é uma publicação brasileira, talvez das mais progressistas e ativistas quanto ao que a gente chama de teoria queer. O que é teoria queer? Queer é uma palavra inglesa que significa estranho, e começou como um adjetivo pejorativo, uma crítica, quando a gente falava que alguém era queer, ele era estranho, mas o movimento LGBT pegou para si essa palavra e eles chamam de queer tudo que faz parte do mundo de gênero, sexo e sexualidade não heteronormativa, ou seja, não heterossexual. Então, queer diz respeito, quando eles falam dos queer studies, são os estudos que englobam uma série de disciplinas, como sociologia, filosofia, teologia, e a Cult é uma das maiores incentivadoras da cultura queer no Brasil. Ela é uma revista mensal, ela tem 12 edições, portanto, e uma especial no final do ano. Pelo menos 6 envolvem questões ou de feminismo ou de questões de algum filósofo, algum pensador queer. Veja o editorial da revista de 2015, de novembro, que era sobre isso. Tornar-se um sujeito feminino ou masculino não é uma coisa que aconteça num só golpe. Antes implica uma construção que efetivamente nunca se completa. A Cult se sente muito orgulhosa de ter se transformado em uma grande divulgadora da cultura queer no Brasil. Então veja qual é o raciocínio assim, na primeira frase do slide. Tornar-se homem ou tornar-se mulher, um sujeito feminino ou masculino, não é uma coisa que acontece num golpe só. Quando o obstetra na hora do parto diz é menino ou é menina, ou o ultrassonografista na hora que ele está fazendo ali o acompanhamento pré-natal, ele diz, olha, tem órgão genital masculino, é menino, ou então não tem, é menina. Não diz mais respeito a isso, porque ser mulher é alguma coisa construída, ser homem é alguma coisa construída para eles. E essa construção pode ser que nunca se efetive completamente. E pode ser também que a gente construa a nossa identidade de gênero, sexual, de uma forma, e em determinado momento da nossa vida a gente resolva desconstruir e construir de outra. Isso torna muito escorregadio o âmbito das nossas discussões. Então, o que é identidade de gênero, que é o que eu vou me alicerçar mais? É a reivindicação de poder construir a sua identidade para além do seu gênero de nascimento. Então, não há uma ligação necessária nos estudos queer de que se você nasce com um corpo de o que chamam de homem tradicionalmente, com pênis e hormônios, você é homem, ou você precisa ser homem. Como diz o empresário da Pablo Vittar, você pode ser quem você quiser, apesar da sua determinação biológica. Nem a determinação biológica mais é tão importante. Em 2017, um livro que ganhou como o melhor livro de ciência pela Royal Society, que é a sociedade científica mais antiga do mundo, que é a sociedade científica inglesa, foi um livro chamado Testosterona Rex, que é um livro que desconstrói, inclusive, a ideia de que as nossas estruturas biológicas são determinantes para o nosso gênero, para a nossa sexualidade. Eu não concordo com isso, mas, no mínimo, é um livro interessante da gente conhecer, dado a sua ousadia de penetrar num campo de estruturas biológicas que, assim, claro que não é matemática, mas é muito rígido quando a gente fala de genética, quando a gente fala de endocrinologia, a gente precisa mexer em todas as células do corpo de alguém para que os hormônios masculinos ou femininos deixem de atuar. Pois no livro essa cientista contra-argumenta isso, defendendo que você pode construir a sua identidade do jeito que você quiser, inclusive a revelia das suas estruturas biológicas. Isso é o que é chamado de identidade de gênero. Agora, por que isso virou uma ideologia?
Qual é a conotação política e ideológica que isso assumiu contemporaneamente? Quem explica isso é um sociólogo canadense chamado David Koyzis, que escreveu um livro muito bom chamado Visões e Ilusões Políticas, e ele tem um raciocínio de ligar idolatrias religiosas com ideologias políticas. Ele fala que todas as vezes que uma ideologia política surge, ela tem a mesma estrutura do que a Bíblia fala que é uma idolatria religiosa. Pegar um falso Deus e atribuir a ele o lugar que só o Deus verdadeiro pode ter. Veja o que o Koyzis diz. O que afinal é uma ideologia? Quero deixar claro desde já que vejo as ideologias como tipos modernos do fenômeno perene da idolatria, trazendo em seu bojo suas principais teorias sobre pecado e redenção. Como as idolatrias bíblicas, cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando-o acima do resto da criação e fazendo com que esta orbite em torno deste elemento e o sirva. A ideologia também se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo tem capacidade de nos salvar de um mal real ou imaginário que há no mundo. Então veja essa descrição interessantíssima do Koyzis sobre idolatria. Como que uma idolatria surge? Pensa nas idolatrias bíblicas. Como que a adoração a Baal surgiu? Eles pegaram um elemento da realidade, que era um elemento material de procriação, de fertilidade, numa cultura agropastoril como era Israel, isso era muito evidente. Eles então isolaram esse elemento dos outros e falaram, esse é o nosso Deus, e legisla sobre todas as outras coisas, e qualquer outra coisa que queira usurpar o seu lugar é um mal que a gente deve banir. É assim que as idolatrias funcionam, e é assim que as ideologias políticas também funcionam. Quando um idólatra político ou um ideólogo, ele recorta do campo social um aspecto desse campo e transforma no principal deles e diz que todo o resto é de cunho maligno, está contra a vontade de Deus, e ele localiza a divindade na sua preferência política, ele então gerou uma ideologia política. Por exemplo, quando uma ideologia socialista pega uma parte da realidade criada, que é a sociedade ou as atividades comunitárias, e diz que esse é o fim supremo e que qualquer coisa que vá contra a sociedade é um mal, como por exemplo a iniciativa privada, ela precisa ser eliminada da sociedade. Ou então o liberalismo, por outro lado, quando pega a iniciativa privada como principal elemento e diz que todo o resto deve ser combatido, inclusive, por exemplo, as preocupações sociais, isso também se torna uma ideologia política. E isso acontece com a nação, no nacionalismo, isso acontece com a democracia e assim por diante. O que aconteceu com os estudos queer? Eu não vou entrar em política agora. Eu sei que tem gente assim coçando, né, com as coisas que eu falei, mas calma, segura aí, vamos voltar ao tema. Por que as questões com a ideologia queer acontecem assim? Porque pegaram um âmbito da nossa realidade, que é um âmbito real, criado por Deus, importante para a nossa vida, que são as nossas relações com as outras pessoas e conosco mesmo, nosso entendimento sobre quem nós somos, a identidade que nós temos, como nós lidamos com a nossa economia sexual, e transformaram isso no principal assunto da nossa vida. E qualquer outro âmbito da sociedade que toque isso, está tocando no meu bezerro de ouro. E então eu tenho que ser agressivo e violento contra essas tentativas. Por exemplo, quando a família tenta dizer o que eu devo fazer com o meu corpo ou não, quando a igreja tenta dizer o que eu devo fazer com o meu corpo ou não, quando a escola, o Estado, meu corpo, minhas regras. É um lema que evidencializa exatamente essa ideologia. Então, é assim que ela assume uma forma ideológica de funcionar na realidade. Pois bem, quem é a principal responsável disso é essa senhora chamada Judith Butler, que é uma filósofa norte-americana. Ela é professora em Berkeley, se eu não me engano, nos estudos literários em Berkeley, e ela escreveu um livro em 1990 chamado Problemas de Gênero, aonde ela aplica essa teoria da desconstrução. Ela pegou um filósofo da literatura e da hermenêutica chamado Jacques Derrida, que falava muito sobre desconstrução de textos, na interpretação, de você desconstruir o significado de um texto, e ela aplicou então para os corpos e para a sociedade. E falou, da mesma forma que a gente desconstrói textos, a gente também pode desconstruir gêneros. E eu posso me apresentar de qualquer forma. Por exemplo, ela, entrevistada na revista Cult, ela perguntaram, você se identifica como lésbica? E ela responde, não que eu não me enxergue como lésbica, nem que às vezes eu também me chame assim, mas eu não gostaria
de instituir nada na ordem do ser. Ou seja, ela não pode se declarar nada. Porque se ela se declara alguma coisa, ela entra em contradição com a fluidez da filosofia dela. Então, de certa forma, é uma filosofia do silêncio. É uma filosofia que impede a gente poder falar quem nós somos, o que nós queremos. É muito diferente a filosofia da Judith Butler, como, por exemplo, do feminismo mais velha guarda, da Simone de Beauvoir, que quando escreveu O Segundo Sexo, ela queria saber o que era ser mulher. Ela não estava muito preocupada em desconstruir essas coisas. A Judith Butler não. Para ela, ser mulher já é uma violência de gênero e algo que não deve ser instituído na ordem do ser. Uma frase da Judith Butler, que é o resultado da sua proposta, que é o que a gente trabalha sempre nos estudos queer, ela diz o seguinte: gênero, o que é gênero? É a estilização, é um estilo, repetida do corpo, em um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de ser. O que ela está falando? Pensem no que é ser homem. É uma estilização, é um jeito de ser, de vestir, de falar, de querer, de um corpo repetido, uma série de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora muito rígida. Olha, ser homem é usar roupa desse jeito, essa cor, falar dessa forma, gostar disso aqui, colocar a mão naquilo, poder fazer aquilo outro, que é feito durante tanto tempo que se cristaliza para produzir uma aparência de substância. Mas não existe substância. Não tem nenhuma estrutura que diz que o que é ser homem. Porque se eu quiser mudar esses atos e quiser começar a construir de outra forma o meu gênero, eu posso. Mudando as minhas roupas, meu jeito de falar, meu jeito de organizar minha vida sexual e assim por diante. Estão entendendo o que é, então? Até agora eu estou mostrando, sim, as propostas eu estou descrevendo, tá? Porque às vezes você está pensando, meu Deus, o pastor acredita nisso? Eu estou descrevendo. Eu vou falar ainda o que eu acredito. Vocês não precisam entender o problema para a gente poder dar a resposta. Esse é o problema. Qual que é a melhor abordagem cristã, então, para resolver esse problema? Eu coloquei a foto aí do Laerte, porque o Laerte, por exemplo, é um ativista brasileiro que exemplifica muito isso. Laerte, vocês assim que são da velha guarda, vocês lembram daquele gibizinho que tinha um chiclete com banana? Vocês lembram do chiclete com banana? Confesso os pecados aí de vocês, vocês liam chiclete com banana. Porque o chiclete com banana ele era altamente pornográfico, com piadas pesadas, mas eram piadas bem machistas. Eram 3 cartunistas brasileiros, o Angeli, o Glauco e o Laerte, que escreviam chiclete com banana. E de repente o Laerte começou a se vestir como uma mulher. E ele começou a dar entrevistas, tal, dizendo que ele era um crossdresser, que é um nome bonito para travesti, né? Que se veste, um homem se vestindo como uma mulher. Mas de repente o ativismo dele, a militância, se tornou alguma coisa mais aguerrida e hoje ele já se identifica como mulher, ele quer andar no vagão rosa em São Paulo e coisas do gênero. E há uma mudança brutal no tipo de piada que o Angeli fazia e o tipo de cartoon que ele faz hoje para a Folha de São Paulo. Ele é um bom exemplo de como está muito próximo de nós. Então minha pergunta é, qual que é a melhor abordagem cristã? E por que eu coloco melhor abordagem? Porque existe uma tendência nos discursos cristãos a respeito disso, que é semelhante àquele, sabe aquele discurso assim do prefeito recém-eleito, que vai fazer grandes mudanças e tal, mas ele só passa uma tinta assim no meio-fio, dá um repaveamento assim das estradas, mas assim, alguma coisa superficial, não muda muita coisa, mexe assim só. Tem um pouco disso nos discursos sobre gênero, sexo e sexualidade dentro da igreja. A gente questiona algumas coisas, briga com algumas práticas, mas outras igualmente problemáticas a gente não toca. E isso é muito problemático. Então eu vou apresentar para vocês 4 pontos, para não falar que os presbiterianos só falam 3 pontos, eu vou apresentar 4 pontos para vocês, que eu julgo serem o mínimo. Não é uma teoria exaustiva aqui de sexualidade cristã, é o mínimo que a gente precisa saber para a gente lidar com essas questões, a cultura que nos circunda, para que a gente possa entender o que os nossos adolescentes estão submetidos. E tem um aviso assim para dar também, que é o seguinte, não pensem que essas coisas são a batalha que nós estamos, tudo isso que eu falei até agora, é a batalha que nós estamos lutando e que nós temos diante de nós. Essa batalha já foi vencida.
A gente não luta mais contra os queer studies. Qualquer um que faz faculdade de ciências humanas aqui, do direito à filosofia, isso não é alguma coisa discutida mais, é a ordem do dia. Isso aqui é a lei dentro da universidade, é a lei dentro dos departamentos e institutos de pesquisa. Então, assim, o que a gente lida é com a consequência disso. Nós vamos ter que lidar com a ressaca da teoria queer. Agora, esses discursos aí que querem combater o queer, já era. As pessoas, para citar um exemplo, tem 10 anos que eu estou na faculdade de filosofia. Não porque eu estou repetindo o ano, mas é porque eu fiz a graduação, o mestrado e o doutorado lá. Porque eu pensando assim, 10 anos na faculdade, o que está fazendo lá? Estou terminando o doutorado. Eu nunca tive uma aula de Karl Marx na faculdade. Nunca tive uma aula de Marx. Agora perguntem quantas aulas de Derrida eu tive, de Foucault, de Judith Butler, de Lyotard, de Deleuze, várias. Porque marxismo cultural, pelo menos na filosofia, ninguém discute isso mais. Agora, pós-estruturalismo, que é essa filosofia aqui, também ninguém discute, porque é a ordem do dia. Então a igreja tem que acordar para a ressaca do pós-estruturalismo. O que vai vir depois? Então, infelizmente, vão descobrir isso tarde demais. Mas a gente está tendo o privilégio de falar dessas coisas hoje. Então, vamos lá. Pegue suas canetas, vamos anotar. Primeiro ponto. A sexualidade humana, ela é tanto estrutural quanto direcional. Isso aqui é muito importante. Se você for sair daqui sabendo uma coisa só, é isso aqui. A sexualidade humana, ela é tanto estrutural quanto direcional. O que isso significa? Significa que a gente tem que olhar para todas as coisas na realidade, não só para a sexualidade, mas a sexualidade é um fenômeno da realidade. Nós temos que olhar para todas as coisas da realidade como estrutura e a direção que essa estrutura aponta. Quem falou muito sobre isso foi um teólogo canadense chamado Albert Wolters, num livrinho que eu recomendo muito. Infelizmente a gente não tem ele ali para vender, porque ele está sem edição há muito tempo. Mas eu imagino que a Cultura Cristã vai reeditá-lo, que chama Criação Restaurada, que é um livraço de cosmovisão, fininho, e é uma bomba, de 85. Olha o que o Wolters fala. Devemos argumentar que, em todos os casos, a tarefa do cristão é discernir estrutura e direção. Como já observamos, a estrutura denota a essência de algo criado, o tipo de criatura que é pela virtude da lei criacional de Deus. A direção, pelo contrário, refere-se a um desvio pecaminoso dessa ordenança estrutural e em conformidade renovada a ela em Cristo. Uma análise reformada de cada área da vida aplicará essa distinção bíblica de modo consistente. Ela colocará uma ênfase igual na criação, na estrutura, e na antítese espiritual, na direção, penetrando toda a criação. O que ele está falando? Toda a realidade de Deus ela tem um aspecto duplo. Quando Deus criou todas as coisas, pela sua palavra, e deu leis à realidade, inclusive a nossa sexualidade, isso é uma estrutura inegociável, é preto no branco. Não tem variabilidade. Quando ele criou o ser humano, quando ele criou a sexualidade, quando ele criou a sociedade, trabalho cultural, isso é estrutura, é estrutural, o que os reformados chamam de leis criacionais. Só que o pecado veio e ele não destruiu a boa criação de Deus, mas ele colocou a criação de Deus numa direção apóstata, numa direção rebelde. Então, boas estruturas de Deus foram colocadas em oposição a Deus. Por exemplo, pensa na sexualidade. A sexualidade é boa, foi criada por Deus, para a sua glória, para ser vivida de uma determinada forma. Só que o pecado vem e não destrói a sexualidade, ele a deturpa, ele a coloca numa direção contrária, ele a desordena. Wolters continua. O desafio, então, para os cristãos é abrir um caminho entre o falso dilema, e aqui é minha primeira crítica à forma tradicional que lidam com essas questões, originado pelos extremos. Muitas vezes a questão não é a sexualidade é basicamente boa ou má, a homossexualidade é boa ou má, a ideologia de gênero é boa ou má. Essa é uma forma errada de colocar a pergunta. Um cristão não pode viver nesse dualismo, nessa polarização. Mas a pergunta correta é: o que é estrutural e o que é direcional na sexualidade humana? O que é estrutural, o que conserva características da boa criação de Deus? E o que é direcional, que aponta para o pecado, a marca do pecado na criação de Deus? Em tudo, o que é estrutural
na homossexualidade e o que é direcional? O que é estrutural das questões de gênero e o que é direcional? Porque se nós acreditamos que a cosmovisão cristã de criação, queda e redenção é uma espécie de um óculos, que a gente enxerga tudo, tudo tem estrutura, tudo tem queda, então tem uma nova direção e tudo pode ser restaurado em Cristo. Essa é a forma cristã de enxergar as coisas. Se estrutura e direção são termos de referência, é possível afirmar a sexualidade humana de todo o coração e se opor às suas perversões de igual convicção e vigor. A fertilidade da distinção estrutura e direção não se encontra tanto em dar respostas, fáceis ou não, mas em sugerir perguntas biblicamente baseadas. Ela fornece um caminho de discussão, um modo de investigar de acordo com a perspectiva revelada do Criador. Então, é uma forma da gente perspectivar os problemas de uma maneira mais fiel, sem clichês da nossa cultura. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. O Sam Allberry tem um livrinho muito bom chamado Deus é contra os homossexuais. É um livrinho fino, é meio autobiográfico. O Sam Allberry é um pastor anglicano na Inglaterra, mas faz parte da Coalizão do Evangelho, por exemplo, que é um movimento bem conservador, nasceu nos Estados Unidos, mas tem a sua versão na Europa. E ele fala um pouco também sobre isso, sobre estrutura e direção. A sexualidade não é necessariamente algo estático, algo parado. Os nossos desejos em uma fase do desenvolvimento podem não ser os mesmos em outra. Você percebe isso nos seus filhos, por exemplo. Um professor percebe isso com os seus alunos. Geralmente, quando eles são pequenos, a polarização entre meninos e meninas é muito forte. O menino não quer saber de menina, não brinca com menina, não quer nada atrelado a elas. Eles são bem pequenos. Mas depois parece que eles se descobrem, e aí os problemas começam. A sexualidade vai mudando sua orientação. É muitíssimo importante que alguém que sinta atração pela primeira vez, e ele está falando de pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, por exemplo, não presuma que ela consista agora na sua orientação, que viverá para o resto da sua existência. Isso é uma das coisas que a gente pode desconstruir na cabeça dos nossos filhos, ou dos nossos amigos, ou na nossa mesmo. Se, por exemplo, ele sofre com um tipo de atração pelo mesmo sexo, ele não precisa pensar que isso é a estrutura de quem ele é, sua personalidade, sua essência, justamente porque essa direção pode mudar. Veja o que ele fala, quando o apóstolo Paulo alerta os seus leitores em 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 11, quanto a uma série de atos que eles cometiam antes de entrarem para a relação com Cristo e fazerem parte da igreja, e ele orienta a não voltarem ao antigo modo de vida, ele sugere a existência ainda do desejo de fazê-lo. Eram pessoas que pelo menos ainda estavam lutando com o desejo de voltar a mentir, de roubar, inclusive com o desejo de terem relações sexuais de uma maneira que não glorificava a Deus. Esse desejo permanecia, mas em Cristo já não somos mais quem éramos. Veja então que isso isso reconhece a mobilidade que tem a nossa sexualidade, mas também não abre mão das nossas convicções estruturais. Isso ajuda muito. Esse é o primeiro ponto, estrutura e direção. O segundo é que, além de ser estrutural e direcional, a sexualidade humana foi totalmente afetada pelo pecado. E aí eu coloquei a figura do Coringa aí, porque talvez ele seja o personagem da cultura pop que mais personifica o mal pelo mal, a maldade pura. E é o que aconteceu com a criação de Deus. Toda ela foi afetada pelo pecado. A depravação total de Deus é uma realidade que não pode ser negada. A gente sempre fala da graça comum de Deus, mas a gente tem que ser bem ciente da desgraça comum também. Ou seja, como que o pecado, ele não diz respeito só à nossa vida religiosa e de algumas pessoas, mas ele tocou toda a criação, colocando ela numa direção contrária a Deus, inclusive a nossa sexualidade. Veja o que diz o Wolters a respeito disso. A queda de Adão e Eva no pecado não foi apenas um ato isolado de desobediência, mas um acontecimento de significado catastrófico para a criação como um todo. Biblicamente falando, o pecado não anula a criação, ele não destrói a estrutura, nem se identifica com ela. Não tem nada na nossa realidade que é o mal absoluto. Não, pelo amor de Deus, não bota a mão nisso aí não, que isso aí não foi Deus que fez, foi o diabo que fez. Não existe. Tudo foi Deus que criou, mas também tudo foi afetado pelo pecado e tem condição de possibilidade de mostrar-se rebelde. A prostituição,
Não, desculpa. Criação e pecado permanecem distintos, no entanto, intimamente entrelaçados na nossa experiência. A prostituição, por exemplo, ela não elimina a bondade da sexualidade humana. Então, se, por exemplo, você é chamado para dar uma palestra ou conversar com seus filhos sobre prostituição, pai, o que é prostituição? O que você tem que explicar para eles? Falar assim, nossa, é uma coisa absolutamente errada e não pode fazer isso. O filho vai falar assim, mas não é sexo que ela faz? Mas e você, mamãe, não fizeram também para eu estar aqui? Pecado e criação estão entrelaçados. Então a pergunta é, o que é estrutural e o que é direcional na prostituição? Porque tem aspectos que apontam para a boa criação de Deus, inclusive na prostituição, os relacionamentos interpessoais. Agora, o que foi afetado pelo pecado? A objetificação de quem se prostitui, a mercantilização de quem se prostitui, a vituperação da pessoa e assim por diante, o vício, o tráfico e tudo que está envolvido. Percebem que é uma forma muito mais rica de analisar tudo na criação? E a gente está mexendo só com sexo, mas isso vale para a arte, isso vale para a política, isso vale para a ciência, tecnologia, vale para tudo. Podemos dizer que o pecado e o mal têm sempre o caráter de uma caricatura, ou seja, de uma imagem distorcida que contém certas características reconhecíveis. O que ele está querendo dizer? O pecado, a forma pecaminosa, o abuso, ele sempre é uma caricatura. Já viram como é que é uma caricatura? Geralmente eles aumentam alguma coisa nossa que já é grande, assim, uma orelha, um nariz, uma boca. Mas a gente olha e fala, é uma caricatura do Pedro. O pecado é assim. Eles aumentam uma característica nossa, mas a gente olha e fala, não, isso aí é sexo, sexo foi criado por Deus. Mas é prostituição, né? Não tem dimensões adequadas. Isso que o pecado faz. Ele dá dimensões equivocadas para coisas boas. E por isso que ele não produz vida, porque ele não tem dimensões adequadas. E ele produz morte. Então não se trata, por exemplo, de homossexualidade versus heterossexualidade. A discussão não pode ser essa, porque senão a gente está empobrecendo a discussão. Trata-se do ser humano rebelde contra os planos bons de Deus. Por quê? Porque mesmo na heterossexualidade existe uma série de marcas do pecado. Ingênuos nós seríamos, e não só ingênuos, desonestos nós seríamos, se nós combatêssemos todos os abusos que existem nos discursos da teoria queer e não atentássemos para práticas consagradas no nosso meio, que são igualmente pecaminosas e apontam igualmente da depravação de alguma área da nossa vida. O Lisânias Moura, que é pastor na Igreja Batista do Morumbi, para não falar que eu cito só os presbiterianos, os irmãos batistas estão aí também, escreveu um livro muito bom chamado Cristão Homoafetivo, que na verdade é uma série de aconselhamentos que ele deu, e ele transformou numa narrativa ficcional, mas ele diz que na verdade o que é ficção são só os nomes das pessoas, mas todos os casos são verdadeiros, de uma pessoa que se identifica com a fé cristã, ele entende que Jesus o alcançou, mas ele luta com atração pelo mesmo sexo. E olha o que ele diz sobre isso. Existe uma luta no interior de quem quer honrar a Deus com o seu corpo e a sua mente. O desejo de si mesmo, em si mesmo, seja homoafetivo em relação ao seu igual, seja heterossexual pelo sexo fora do casamento, é pecado, igualmente pecaminoso. O heterossexual não possui um botão mágico que desliga nele o sentimento de atração sexual por outra mulher quando está longe da esposa. Deus nos fez pessoas sexuais. O que é estrutural em nós? A nossa sexualidade. Agora, o que é direcional? O nosso descontrole dessa sexualidade. Que no heterossexual esse descontrole se manifesta de algumas formas, e a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, alguém de orientação homoafetiva, se manifesta de outras maneiras. E da mesma forma que a gente não tem um botão automático que nos faz simplesmente parar de desejar, ou quando a gente casa, simplesmente, pronto, eliminei todos os problemas. Aconteceu isso com você? É possível, porque não é essa a promessa. A santificação envolve constante fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Então, quem é hétero, ou se orienta heteronormativamente, também precisa entender e pensar e organizar sua vida sexual de uma maneira que glorifica a Deus.
Para o homoafetivo, esse desejo sexual foi direcionado para a pessoa do mesmo sexo. No entanto, enquanto a questão se restringe à tentação, a batalha não foi perdida. Vejam que ele faz uma outra diferenciação de quem sente atração pelo mesmo sexo, mas não efetiva os seus desejos. É uma luta. Que o próprio Senhor Jesus, que habitou entre nós, e é claro que ele também era uma pessoa sexuada, porque ele era 100% homem, também lutou com essas tentações. E o fato de Jesus não ter se casado não faz ele menos humano do que eu e você. Jesus tinha corpo, tinha hormônios e sofria das mesmas coisas que a gente sofria. A gente precisa, então, perspectivar melhor os nossos problemas para que a gente não tenha um olhar viciado em criticar determinados abusos e engolir outros que são igualmente pecaminosos. E isso me leva para o terceiro ponto, que é a sexualidade humana, portanto, ela tem que ter sua moral retirada das Escrituras. Que, sabendo que a nossa sexualidade é estrutural e direcional, sabendo que ela foi totalmente afetada pelo pecado, a gente precisa de parâmetros éticos, morais, para nos organizar sexualmente. De onde a gente tira esses parâmetros? Tem que ser das Escrituras. Existe uma ética cristã, uma moralidade cristã na Bíblia. E muitas vezes a gente confunde usos e costumes tradicionais da família tradicional brasileira, ou da cultura que nós crescemos, ou da família de onde nós viemos, com moralidade cristã. E isso é um perigo muito grande. Eu costumo dizer, na verdade, vocês conhecem essa pessoa aqui? É a Dona Hermínia. Vocês conhecem a Dona Hermínia? Né? Ela é a personagem do Paulo Gustavo. Qual que é a personagem da Dona Hermínia? É uma mãe conservadora, mãe de 2 filhos, divorciada, com conflitos com seu marido, que tem uma heterossexualidade toda descontrolada, e ela então ficou lá largada, tal, sofrendo, ela sempre nesse discurso vitimista, tal. Bem padrão mesmo assim, da mulher, mãe, heterossexual, depois dos 50 anos. Bem clichê. Tudo bem. Só que a Dona Hermínia, ela é representada pelo Paulo Gustavo, que é um ator brasileiro muito bom, que a orientação sexual dele é homossexual. Ele é casado com um médico, inclusive. E quando a gente pensa nisso aqui, há um paradoxo que me chamou muita atenção. Porque a moralidade cristã, e muitas vezes, ela se assemelha à Dona Hermínia, que é um ator que na verdade é homossexual, mas ele está travestido de um personagem conservador, heterossexual, com um discurso tradicional. Ou seja, existe muito moralismo humano travestido de virtude sexual cristã no nosso meio. Sabe como é que isso acontece? De maneira muito sutil, eu vou contar para você, você vai perceber. A gente, por exemplo, quando é confrontado com um tema desse, ideologia de gênero, ou homoafetividade, a gente, nossa, isso é pecado, isso não pode, a Bíblia é clara para condenar, tal. Mas, quando a gente tem um filho, ou uma filha, um menino principalmente, e aí a gente apronta ele, todo bonitinho, passa perfume, novinho, e aí alguém vem e faz uma pergunta assim, nossa, tá cheiroso, e a gente vai, bate nas costinhas dele e fala, ele tá mal intencionado com as meninas. O que é isso? Pecado. Isso chama lascívia. A gente condena a homoafetividade e celebra a lascívia heterossexual. Moralismo humano travestido de virtude sexual cristã. Está errado. Faz sentido ou não? A gente faz isso com as meninas. A gente faz isso com os meninos. Ai, graças a Deus, meu filho gosta de mulher. Isso é um alívio, pastor, não sei o quê. A qualquer custo. Com quem que ele aprendeu a ser homem? Com quem que as nossas meninas aprenderam a ser mulher? Com as Escrituras ou com a Anitta? Os meninos aprenderam com o apóstolo Paulo ou com o Neymar? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a moralidade sexual, como todas as outras áreas da nossa vida, mas na sexualidade, facilmente concepções que não são cristãs penetram no nosso imaginário como se fossem cristãs. E a gente tem que tomar cuidado.
O que significa dizer que a moralidade tem que ser retirada das Escrituras? Um dos teólogos norte-americanos que mais tem escrito sobre cristãos homoafetivos ou discípulos de Jesus que lutam a vida toda em relação à sua orientação sexual, sua identidade em Cristo, é Wesley Hill. Wesley Hill, junto com o Sanalbury, são dois grandes teólogos conservadores, professores de teologia. O Sanalbury é pastor, Wesley Hill não, e eles são celibatários, porque eles têm atração pelo mesmo sexo, mas eles entenderam que quando Cristo os chamou, isso também envolvia negar a si mesmo, e parte do negar a si mesmo envolvia negar os seus desejos. Eles se mantiveram castos para se manter agradáveis ao Senhor. Só que castidade, celibato, são palavras que simplesmente não fazem parte do vocabulário evangélico. Nesse aspecto, os evangélicos deveriam aprender muito com os católicos. Não com a questão da ordenação dos padres necessariamente serem celibatários, mas determinados conceitos não apresentarem tanto medo para a gente, porque nessa celebração que a gente tem da sexualidade a qualquer custo e nunca trabalharmos determinadas concepções como celibato, pessoas que, como disse o Senhor Jesus, por motivos de natureza, por motivos de terem se tornado eunucos, foram feitos eunucos para sempre. O eunuco era aquela figura que tomava conta do harém de um rei. Ele está falando de alguém que é celibatário, ou por natureza, ou por algum motivo alheio à sua vontade. O Senhor Jesus contou essa possibilidade. O Senhor Jesus era celibatário. O Senhor Jesus nunca casou. Olha o que Wesley Hill diz num texto chamado Homossexualidade, a Bíblia e a Igreja. Nós também podemos pensar que a construção bíblica de casamento e sexualidade nos convida a questionar uma das mais básicas suposições de identidade humana. Os argumentos de Robert Song, que é o cara que ele está contrapondo no texto, que é alguém que defendia um tipo de casamento, um tipo de sexualidade muito diferente do que a Bíblia mostra. Robert Song sobre a troca das noções sobre a classe de pessoas gays e lésbicas. O que ele estava querendo mostrar é que esse conceito de pessoas gays, pessoas lésbicas, é alguma coisa que a gente tinha que adotar. E o Wesley Hill vai mostrar, olha, isso não diz respeito à nossa moralidade bíblica. Isso é muito mais fruto da revolução sexual do que de uma moralidade bíblica. Ele continua. Todas essas representações, indiscutivelmente, são o triunfo do movimento pelos direitos gays e lésbicos na modernidade. Antes do triunfo cultural desse movimento, o que recebia atenção ética na tradição cristã foram atos sexuais do mesmo sexo. O que está querendo mostrar aqui é que a moralidade cristã não vincula a nossa orientação sexual com a nossa identidade. Era muito difícil alguém ser chamado de homossexual só porque ele praticava atos com, por exemplo, pessoas do mesmo sexo. Não tinha essa ideia de misturar a identidade com a pessoa. Eram sempre práticas. O apóstolo Paulo, quando ele faz a lista lá, inclusive de pessoas que mantinham essas relações, ele fala, vocês se mantinham nessas práticas. Ele não fala dessa identidade, vocês eram assim, ele não usa isso. Mas hoje em dia nós falamos isso. Os nossos alunos, os nossos filhos, os nossos amigos, as pessoas conhecidas chegam e falam assim, não, eu descobri que eu sou gay. O que é isso, ser gay? É a primeira pergunta que eu faço. Uma vez fui questionado por um adolescente, não foi aqui, foi em outro lugar, e ele virou para mim com 12 anos, 11 anos, e ele falou assim, eu sou bissexual. Eu falei, o quê? Você é bissexual? Você já beijou alguém? Ele falou, não. Eu falei, de onde você tirou isso, menino? Mas é claro que o que estava acontecendo ali? Ele estava sentindo atração, ele fazia parte de uma cultura que dizia que se você é atraído de determinada forma, você tem que se identificar com uma certa forma de ser. Então ele percebeu atração por meninos e por meninas, ele falou assim, eu sou bissexual. Mesmo sem nunca ter encostado em ninguém. Bem como isso é sutil. Porque isso é uma conta muito fácil que os nossos jovens adolescentes fazem na cabeça deles. Na igreja, só pode desejar e fazer sexo dessa forma. Eu não desejo dessa forma. Às vezes nem fez sexo, mas só está desejando. Logo, eu não posso fazer parte da igreja. É uma conta simples, de 3 linhas, um silogismo básico, de 2 premissas e uma conclusão. E a gente perde esse jovem para sempre.
O que ele está querendo mostrar aqui é que fala assim, vamos melhorar os conceitos, vamos discutir essa ideia de pessoa gay, pessoa lésbica. De onde veio isso? Isso tem 150, 120 anos. A tradição cristã, a moralidade pagã, ninguém pensava isso. Aristóteles não pensava assim, Platão não pensava assim, o Nietzsche não pensava assim. Não estamos nem falando só dos cristãos. Quando Tomás de Aquino, ele vai dar um exemplo de um cristão. Quando Tomás de Aquino, por exemplo, tratou sobre a questão de atos sexuais do mesmo sexo, que a gente hoje chama de homossexualidade, ele discutiu isso sobre a rúbrica da luxúria. Para ele era tudo luxúria, como sexo fora do casamento é luxúria, como prostituição é luxúria, era um conceito que hoje os evangélicos também nem inclusive conhecem. É luxúria, ou seja, é uma direção equivocada da estrutura sexual que Deus te deu. Não precisa criar um novo tipo de identidade para isso, uma cultura, um jeito de vestir, de falar, lugares para frequentar, toda uma indústria cultural em volta. É luxúria, simplesmente. Foi apenas na onda do que foi chamado revolução sexual que foi lançada a batalha para o reconhecimento da existência de algo como uma classe de pessoas gays. Então a gente tem que questionar isso, porque a moralidade bíblica não atrela a nossa sexualidade, a nossa identidade. Nossa identidade está em Cristo. Em Cristo não existe mais homem ou mulher, escravo ou livre, judeu ou gentil. Distinções étnicas, distinções culturais e distinções de gênero em Cristo foram relativizadas. Um exemplo do Agostinho falando sobre isso, num trecho das Confissões, um trecho belíssimo, em que ele ora a Deus falando a respeito dos seus próprios pecados. Olha o que o Agostinho diz. Veja como ele não usa os conceitos que nós usamos. E com isso, o discurso dele é bem mais rico do que o nosso. Quero recordar as minhas torpezas passadas, as corrupções da minha alma. Não porque as ame, ao contrário, para te amar, ó meu Deus. E por amor ao teu amor, que retorna ao passado, percorrendo os antigos caminhos dos meus graves erros. Desde a adolescência, ardi em desejo de me satisfazer em coisas baixas, ousando entregar-me como um animal a vários e tenebrosos amores. Desgastou-se a beleza da minha alma e apodrecia aos teus olhos, enquanto eu agradava a mim mesmo e procurava ser agradável aos olhos dos homens. Veja como ele coloca, ele não entra em minúcias, ele não fala assim, eu era um prostituto, eu era um devasso. Não, eu era alguém que tentava agradar a mim mesmo, ao invés de agradar ao Senhor. Eu vou voltar aos meus antigos amores só para falar como eu amo você. A identidade dele está em Cristo. E ele não fica entrando nos pormenores. Quem desembaraçará este nó assim tão complicado e emaranhado? E uma ação indigna. Nela não quero pensar e não quero analisar. Eu quero a ti, ó justiça, ó inocência, ó beleza, que atrai o olhar dos virtuosos, que em ti se satisfazem sem jamais se saciar. Junto de ti existe paz profunda e vida imperturbável. Quem mergulha em ti entra no gozo do seu Senhor, não terá mais receio e permanecerá sumamente bem no bem supremo. Desandei longe de ti, meu Deus, e na minha adolescência andei errante sem o teu apoio, tornando-me para mim mesmo um antro de miséria. Agostinho coloca as questões sexuais dele em Deus. Não dizia respeito a onde que ele colocou a mão, com quem que ele se deitou, o que foi. Ele nas confissões ele fala sobre a vida dele, mas a questão é, eu estava preocupado comigo ao invés de estar preocupado com você. E agora a minha identidade está em ti e não mais em mim. Só você pode desembaraçar isso. O Sam Nauber explica um pouquinho mais isso com linguagem contemporânea para a gente. Eu usei, no livro dele todo, ele fala, eu usei atração por pessoas do mesmo sexo, porque o desafio imediato é a descrição de mim mesmo. Na cultura ocidental de hoje, o termo óbvio para alguém com sentimentos homossexuais é homossexual. É assim que a gente pergunta para as pessoas. Você é gay? É isso que a gente fala para elas. Todavia, na minha experiência, ele muitas vezes se refere muito mais do que a orientação sexual de alguém. O termo descreve uma identidade, um estilo de vida. A forma da pessoa se vestir, comer, se alimentar, de sair, os seus amigos, o seu círculo. Quando, na verdade, deveria ser um âmbito assim, de uma atração, que é uma coisa bem específica. Por que diz quem eu sou?
Essa descrição é uma forma de reconhecer que tipo de atração sexual que experimento não é fundamental para a minha identidade. Ele está mudando isso e chamando de atração pelo mesmo sexo ao invés de homossexual, porque o que diz sobre a minha identidade não é porque eu me atraio, é meu relacionamento com Cristo. É parte do que sinto, mas não é quem eu sou. No nível mais básico, eu sou muito mais do que a minha sexualidade. Tomemos outro tipo de apetite. Eu amo carne, contudo, meu amor à carne não significa que eu gostaria de ser definido como alguém pela principal categoria de carnívoro. Por que a gente faz isso com a atração sexual? A gente não faz os heterossexuais, é um heterossexual ali, ó. Identidade. Isso ajuda a gente a conversar com as pessoas. Quando eles vêm conversar com a gente, cheio de dúvidas, cheio de medos, cheio de temores, de ser hostilizado, de ser feito pré-julgamentos. A gente fala assim, peraí, você não é isso. Você não é nada que você sente. Você não é seu descontrole emocional. Você não é seu descontrole libidinal. Você é bem mais que isso. A moralidade cristã tem que ser tirada das escrituras e não da cultura. Quarto e último ponto, para a gente caminhar para o final. Isso aqui é importante, viu? Principalmente quando a gente lida com pessoas que já estão assim, claro que elas sofrem por questões de desorientação sexual, alguma coisa assim. A negação do pecado, que a Bíblia chama de negar o pecado, negar a si mesmo, não é rejeição psicológica de si. Isso é muito importante, meus irmãos, isso aqui é muito grave, porque se a gente não compreende isso aqui leva desde das automutilações ao suicídio. Tem um filme novo, qual é o nome dele? É Girl? Que conta a história do menino que quer ser bailarina. Qual é o nome, gente? Cultura pop. Os meninos tudo sabem, os adolescentes, vocês não sabem, nem eu sei o nome. O filme é muito pesado, assim, bom de assistir sozinho em casa, para você ter um filho adolescente, que conta justamente o drama de um menino que já está em todo o processo de cirurgia de transgenerificação e, bem, eu não vou contar o final, assim, pesado, mas essa distinção não foi feita na cabeça dele, nem dos amiguinhos dele lá. Quem conta um pouquinho dela é o Sam Allberry. Olha o que ele diz. Eu conheci vários cristãos que disseram que suas experiências de atração por pessoas do mesmo sexo o fizeram-nos sentir-se profunda e espiritualmente impuros. Só da pessoa ter atração sexual. Alguns mencionaram sentir-se como produtos danificados. Eu vim com um erro de fábrica. Como se estivessem além do reparo e fossem desagradáveis para Deus para sempre. E quando eles ouviam na igreja que eles tinham que negar a si mesmo, fazer morrer a sua natureza pecaminosa, e eles ligavam a sexualidade à identidade deles, o que eles entendiam? Eu tenho que negar tudo, quem eu sou, toda a minha identidade. Só que, na verdade, a gente está falando de pecado. Rejeição do pecado não é rejeição de si mesmo. Não é olhar para si e se achar impuro, se achar totalmente corrupto. Porque tem estruturas em nós que são boas, como nós aprendemos no primeiro ponto. Wesley Hill, falando sobre a mesma coisa, aqui ele conta o testemunho dele. Quando eu estava por volta dos 13 anos, é a janela 414, que não é uma janela geográfica, mas é uma janela etária, que muita coisa acontece nessa época. Eu comecei a perceber que o que os meus amigos meninos estavam sentindo por meninas, um deleite vertiginoso, um anseio emocional e físico, comumente chamado de atração romântica, ou ter um crush, ou mais seriamente estar apaixonado, eu estava sentindo por amigos meninos, por homens. Eu me encontrei observando-os de uma forma que eu nunca fiz antes. Só que na mesma época, eu também reconheci que eu era cristão. Que eu queria viver a minha vida em agradecida obediência ao presente de Deus, que é Jesus Cristo, cuja vida, morte e ressurreição alcançou para mim o perdão dos pecados e a promessa de vida eterna. Olha que confissão bonita. Na mesma época, olha, imagina a cabeça desse adolescente. E à medida em que eu ia me tornando mais velho, ambas realidades começaram a mostrar-se mais centrais no desenvolvimento do senso de quem eu era,
como deveria um homem ou uma mulher gay viver, como deveria uma pessoa com atração pelo mesmo sexo expressar sua sexualidade, não apenas reprimindo-a ou tentando negar a sua existência. E ele não tinha resposta para isso na igreja. Nega, reprime, e não tem nenhuma forma de você amar ou de ser amado. Isso é terrível para alguém. Isso leva, mais uma vez, das mutilações ao suicídio. Tem um filme agora para adolescente ver sobre isso. O Anthony Huckman, que é um teólogo norte-americano, que fez parte de um livrinho sobre santificação, e ele escreveu A Perspectiva Reformada, ele fala o que é santificação, o que é negar o pecado. E, ao invés de rejeitar e reprimir-se, olha o que é santificação. Podemos definir santificação como a ação graciosa do Espírito Santo, que implica a nossa participação responsável, mediante a qual Deus liberta a nós, pecadores justificados, da contaminação do pecado. Renova toda a nossa natureza conforme a sua imagem e nos permite viver de uma forma que agrada. É como se o Espírito Santo colocasse em nós um poder para a gente viver uma nova vida. Ou ele pega aquela nossa estrutura que estava apontando para uma direção rebelde a Deus e redireciona. E fala, é para cá que você vai caminhar agora. É isso que é santificação. A estrutura é a mesma. Eu continuo sentindo as coisas, mas agora eu vou sentir de uma maneira que glorifica a Deus. Além disso, a santificação realiza uma renovação da nossa natureza. Ou seja, faz-nos mudar de direção, em vez de transformar a nossa essência. Ou seja, ela não muda a estrutura, ela muda a direção. Santificando-nos, Deus não está nos concedendo poderes e capacidades totalmente diferentes do que a gente tinha. Você não cresce asa nas suas costas, auréola na sua cabeça, não acontece isso. Você continua assim, igualzinho. Antes, Ele permite usar de forma correta, não de uma forma pecaminosa, os dons que Ele nos concedeu, a atração que a gente tem, os desejos que a gente tem. A santificação nos capacita a pensar, desejar e amar de forma que glorifique a Deus. Isto é, a pensar no que Deus pensa de si mesmo e a fazer o que se harmoniza com a sua vontade. Isso é santificação. Não é simplesmente a gente ficar reprimindo a pessoa para que ele não tenha determinado comportamento, para que ele não se vista assim, para que ele... É mais do que isso. Não é aquele discurso superficial. É alguma coisa que Deus está fazendo de reconhecer que Ele nos criou como seres desejantes, seres sexualizados. Só que a gente tem que ter proporcionalidade na nossa sexualidade, senão vira uma caricatura. E eu não preciso me matar ou me mutilar para agradar a Deus, se eu nasci com atração pelo mesmo sexo, por exemplo. Sam Albert falando também sobre isso. Na eternidade, ou seja, no último aspecto da ordem da salvação, a glorificação, seremos mudados para sempre e seremos como Cristo. Essa é a esperança inabalável do cristão. E a gente não pode ter outra esperança, por mais difícil que seja a nossa vida, inclusive nossa vida sexual. Mas e nessa vida? É possível que Deus mude os nossos desejos sexuais antes de alcançarmos a nova criação? Uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo e Cristo a alcança, é possível que ela passe, por exemplo, a gostar de pessoas e ter atração por pessoas do sexo oposto? É possível? Eu acredito na possibilidade de mudança. No entanto, a Bíblia jamais promete mudança completa da nossa orientação sexual. O que significa que uma pessoa pode ser legitimamente alcançada por Cristo e ainda lutar com a sua atração pelo mesmo sexo. E o que ela faz com isso? Da mesma forma que um heterossexual, quando é alcançado por Cristo, ele de repente ele não vira assim, o casto amante apenas da sua esposa e nem enxerga as outras mulheres do mundo. Ele continua lutando com isso. Não há dúvida de que Deus pode mudar os nossos desejos sexuais. E há numerosos relatos de que Ele o faz. Precisamos nos lembrar de que, como cristãos, vivemos entre duas realidades, já e o ainda não. Recebemos uma nova identidade em Cristo, conforme Efésios 4. Entretanto, ainda não recebemos a plenitude da nossa salvação como povo de Deus. Por essa razão, Paulo diz que nós gememos em Romanos 8. E, portanto, desejamos em toda a sua plenitude. É algo como receber uma colher
para experimentarmos uma refeição deliciosa que está sendo preparada. Sabe quando você ia lá na boca assim, do fogão, sua mãe estava cozinhando, sua avó, sua tia, e você estava com muita fome, ela te dava só uma colher para você experimentar, e você provava aquilo, e você falava, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu estou com muita fome, me dá mais. Ela fala, espera que não está na hora. Isso é uma experiência escatológica do já e do ainda não. Você já provou, mas ainda não é a hora do almoço. Experiências teológicas profundas. Você fica desprezando o dia a dia. E de imediato percebemos o tamanho da fome e quão maravilhoso será de sentar à mesa e comer até não poder mais. Isso acontece com a nossa sexualidade, isso acontece com a nossa vida, quando Cristo nos alcança. Mas ainda tem que esperar a hora do almoço, o dia da glorificação. Esses são os 4 pontos. Sexualidade é estrutural e direcional. Sexualidade foi totalmente afetada pelo pecado. Sexualidade precisa ter sua moralidade retirada das Escrituras. E rejeição do pecado não é rejeição psicológica. Cuidado. Porque às vezes a gente também pensa nos problemas da rejeição psicológica do pecado homossexual, mas a gente tem casos na história do cristianismo, por exemplo, de Orígenes, que lutou tanto com a atração pelo mesmo sexo, que ele foi lá nas origens e se emasculou. De tão conturbado e perturbado que ele ficou. Considerações finais. St. Albury. É possível que alguns cristãos que sentem atração por pessoas do mesmo sexo se casem com pessoas do sexo oposto. É possível. Isso pode ocorrer por terem passado por alguma mudança em seus desejos sexuais, ou então porque consideram que, apesar da tentação homossexual vigente, são capazes de desfrutar de um casamento feliz com alguém do sexo oposto. Isso porque o sexo não é o que define majoritariamente o casamento. Quem é casado sabe. Isso, inclusive, é um outro ranço do protestantismo em relação ao catolicismo, que entende o casamento, por isso que eles, erroneamente, mas colocam o casamento como um sacramento, porque é mais do que só atração física. É uma ordem criacional. Então, uma pessoa com atração pelo mesmo sexo, é claro que ela tem que contar isso para o seu cônjuge, ele tem que ser um companheiro de luta, mas ele pode se casar, pode ser muito amado, pode ser feliz. E o Albert coloca, o desejo deles permanece predominantemente homossexual, mas eles ainda encontram um companheirismo profundo e suficiente química sexual, se não de cair o queixo num casamento heterossexual. Então, é possível. A gente não pode vetar essa possibilidade às pessoas que vêm ao nosso encontro com esse tipo de luta. É claro que vai ser muito mais difícil, mas só quem é casado sabe como é difícil casar. Mas e o que dizer de irmãos e irmãs para quem o casamento não é realista? Não tem como, Pedro, não quero casar, ninguém vai conseguir me entender e eu também não suporto pensar nessa possibilidade. O celibato é necessário? Ele é realista? A Bíblia é muito positiva em relação ao celibato. O próprio Senhor Jesus foi solteiro e isso é muito significativo. Ele foi o ser humano mais pleno que já viveu e o celibato não diminuiu de forma alguma a sua humanidade. Ele não era uma pessoa diferente por causa disso. Ninguém o é. O casamento, apesar de todas as suas bênçãos, não é essencial para as pessoas serem completas e plenamente felizes. A gente tem que recuperar a categoria do celibato, a gente tem que incentivar as pessoas solteiras. As pessoas solteiras nas nossas igrejas, nas nossas famílias, elas não podem ser consideradas um problema, não. Ai, nossa, achei um outro solteiro, eu vou dar um jeito de resolver 2 problemas. Que isso? Como assim a solteirice dela é um problema, ou dele é um problema? Não é. O Senhor Jesus é solteiro, ninguém fica tentando casar o Senhor Jesus, não. Celibato. É possível a gente ter amizade espiritual, a comunidade da fé, a família da fé. Mas a gente tem que mudar alguns estereótipos da nossa cultura que não fazem parte da moralidade bíblica, mas são fruto da Rede Globo, da propaganda do Boticário, de tudo quanto é lugar aí que faz a nossa cabeça. Vou contar uma história para vocês, para terminar, que é uma história sobre o Benjamin Warfield, que foi um grande teólogo norte-americano da velha escola teológica de Princeton, uma escola que foi muito importante para o nosso presbiterianismo no Brasil. Inclusive tem a escola de Princeton lá no hall do IP, colocada lá junto, porque o Simonton estudou lá, ouviu um sermão do Charles Hodge, veio para o Brasil, correto, professor de História do Pensamento Cristão, está ali.
ele tem uma história pessoal incrível que poucas pessoas sabem e só conhecem os livros de teologia dele, que o John Piper contou, chamada Paciência Sobrenatural de Warfield. Olha o que diz. Eu termino com isso. Benjamin Warfield foi um renomado e mundialmente conhecido teólogo que ensinou no seminário de Princeton por 34 anos até a sua morte em 1921. Muitos conhecem os seus famosos livros como A Inspiração e a Autoridade da Bíblia, mas o que muitas pessoas não sabem é que em 1876, com a idade de 25 anos, ele se casou com Anne Kincaid e viajaram para a Alemanha em lua de mel. Durante uma violenta tempestade, Anne foi atingida por um raio e ficou permanentemente paralisada. Após cuidar dela por 39 anos, Warfield a sepultou em 1915. Em função das grandes necessidades da sua esposa, ele raramente se ausentava de casa por mais de 2 horas durante todos os seus anos de casamento. Olha essa história. Warfield tinha a possibilidade de ser um teólogo ainda mais conhecido do que ele era, viajando, numa época em que, por exemplo, o Kuyper saiu da Holanda e foi nos Estados Unidos a convite dele e tal, mas ele não saía de um raio da casa dele de menos de 2 horas para voltar, porque a esposa dele tinha tantas necessidades que ele precisava cuidar dela, e ele permaneceu casado 39 anos. E é claro que as atividades sexuais não estavam contempladas no seu matrimônio. E isso não foi um problema para ele. Não foi motivo para ele se justificar, dizendo: eu não vou permanecer casado porque ela não vai poder me satisfazer. Ele encontrou satisfação plena em Cristo através do seu casamento. A gente precisa ensinar isso para as pessoas. Quando a gente começar... Vocês lembram o que eu falei lá atrás? De que ideologia de gênero, teoria queer, não é alguma coisa que a gente briga mais? Não é. Esquece de ficar fazendo abaixo-assinado para Judith Butler não vir ao Brasil. Ela já chegou aqui tem 30 anos. Esquece isso. Você assinou, confessa seus pecados para Deus, pede perdão e esquece. Tem YouTube aqui, gente. Pega YouTube aqui no Brasil. Ela já chegou aqui. Não adianta ficar fazendo essas coisas. Sabe o que adianta? A gente ensinar para os nossos filhos, para as nossas filhas, sobre sexualidade, sobre casamento, sem piadinhas. Ah, casamento é uma piscina gelada, todo mundo pula, quando você pula você vê o que você fez. Entendeu? A gente tem que ensinar o que está envolvido no casamento, o que está envolvido no sexo, o que é estrutural, o que é direcional na homoafetividade. Como que a gente pode ser satisfeito sem precisar fazer sexo o tempo todo, sem ser viciado em sexo. A gente tem que falar de pornografia com eles. Eles perguntam pra gente. E eles morrem de vergonha de perguntar pros pais. Aí só pro pastor falar no colégio. Teve um dia que 4 meninos muito novinhos chegaram lá na minha sala. Que o Marcinho mandou eles ir lá na minha sala porque eles foram xingados por um menino mais velho de um palavrão que eu não tenho coragem de repetir. E aí eles vieram falar assim: pastor, a gente quer saber o que é ser bananã. E, meu Deus do céu, mas eu agei com naturalidade, né? Mas por dentro eu estava chocado. Falei: olha, isso aí significa que vocês não tiveram relação sexual, mas é claro que vocês não tiveram, vocês têm 6 anos aí. E muito provavelmente o menino que te chamou também não teve, e ele está te chamando disso. Esse era um palavrão que eles não conheciam. E aí o Márcio ouviu, mandou o menino que xingou para a direção e os outros 2 para orientação teológica, né? É muito bem, o Márcio ele é um must. Os meninos vêm conversar isso com a gente. A professora de química, por exemplo, a Núbia, veio falar: pastor, algumas meninas vieram me fazer algumas perguntas, eram meninas do ensino médio. Elas começaram a me fazer umas perguntas que eu parei e falei assim: não, vocês estão curtindo comigo? Ela: não, professor, a gente não sabe o que é isso. Eram perguntas básicas de sexualidade. Porque elas não conversam disso em casa. A gente precisa conversar, a gente precisa falar isso para as pessoas, a gente precisa melhorar os conteúdos, a gente não pode deixá-los fazer esse tipo de piada, a gente não pode deixá-los usar esse tipo de palavrão, porque se a gente não formar os nossos filhos, as nossas filhas, os irmãos da nossa igreja, os nossos amigos, com os conceitos, as categorias bíblicas, a pornografia vai formá-los, a cultura vai formá-los, e vai ser uma deformação. O Sanabria, a última coisa, ele fala assim, ele que também é alguém que luta com isso, ele fala assim: olha, Jesus me chama para fazer exatamente o que qualquer outra pessoa aqui foi chamado, mesmo sendo heterossexual.
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar-se não significa ajustar o comportamento aqui e ali, deixar de usar determinada roupa, falar com determinado amigo. Não é isso. Significa dizer não ao mais profundo senso de quem você é por causa de Cristo. Tomar a cruz é declarar o abandono da vida como você a conhece. E o fato é que o Evangelho exige tudo de todos nós. De todos nós, o Evangelho exigiu tudo. Se alguém pensa ter o Evangelho se encaixado na sua vida com bastante facilidade, sem ajustes nos seus desejos mais profundos, é provável que essa pessoa não tenha realmente começado a seguir Jesus. Porque o Senhor Jesus é quem me ensina a ser homem. O Senhor Jesus é quem ensina você a ser mulher. O Senhor Jesus é quem nos ensina a fazer sexo. O Senhor Jesus é que me ensina a lidar com os meus desejos. É o Senhor Jesus. Então a gente precisa levar isso muito a sério, se a gente quiser transformar a nossa cultura. Era isso, me desculpa ter passado do tempo. Vamos orar. Vamos orar e eu vou dar uns avisos antes de terminar. Deus nosso Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus bom, santo, não é servido por mãos humanas, não habita em templos construídos por mãos humanas, e mesmo assim o Senhor se relaciona conosco. O Senhor veio ao nosso encontro, nos colocou em aliança contigo e nos chama para aprendermos de Ti, aprender a ser quem nós somos, a reencontrar em Ti, no Senhor Jesus, o que é a nossa imagem e semelhança, o que é ser homem, ser mulher, ser um discípulo e uma discípula do Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai. E nós pedimos perdão todas as vezes que nós nos comportamos e que nós vivemos de uma forma que não tem nada a ver com o que o Senhor nos chamou, que é muito mais fruto da cultura em que vivemos, dos preconceitos em torno dos quais crescemos, ao invés de fazermos parte daquilo que o Senhor nos chamou a viver. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a vivermos uma vida que te glorifique. Ajuda-nos a viver uma vida sexual que te glorifique. A lidarmos com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, de uma maneira que o Senhor se agrada. E que a gente tenha satisfação também nisso, Pai. Que a gente encontre alegria e prazer na sua justiça, na sua beleza. É a nossa oração essa noite para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.